As doenças cardiovasculares nos países desenvolvidos continuam a ser a principal causa de morte. E nós sabemos que não só a diabetes, mas a doença cardiovascular, a hipertensão e a obesidade são claramente alterações ou comorbilidades ou patologias que acompanham o prognóstico, ou neste caso o péssimo prognóstico da Covid-19. Portanto, se a altura que é relevante reduzir os eventos cardiovasculares é agora. E, de facto, cada vez mais é fundamental olharmos para esta altura como uma altura em que vamos ter que tentar controlar o doente de uma forma global, tentando reduzir ou controlar os fatores de uma forma global, permitindo que os eventos cardiovasculares acabem por ter uma redução significativa a médio e longo prazo. E se há uma altura em que temos que ter esta preocupação é nesta fase, não só pela questão dos eventos ateroscleróticos e vasculares, mas também porque esses eventos vão traduzir-se num pior prognóstico se o doente tiver ou apresentar uma infecção por SARS-CoV-2 no futuro. Relativamente à forma como estamos a trabalhar, tem existido algumas flutuações durante o tempo. Numa primeira fase, na primeira vaga, houve um confinamento absoluto, portanto deixaram de existir consultas presenciais, mantivemos ou tentamos manter as consultas via telefone, as consultas à distância. Lógico que numa primeira fase nós da medicina interna fomos também colocados sob uma grande pressão, quer ao nível do internamento, quer ao nível da área respiratória na urgência e de facto as consultas acabaram por ser um tema secundário. A partir do momento em que a primeira vaga é ultrapassada, voltamos a intensificar aí sim as consultas presenciais, mantendo aquilo que é o ensino ao doente, provavelmente não com aquela intensidade em termos de ensino e de formação que gostaríamos, mas sim, houve essa tendência também de mantermos esse contacto com o ensino e com a formação, e as consultas presenciais foram, digamos que aumentando de forma significativa, tentando normalizar o nosso contacto com o doente, tentando diminuir o atraso que existiu durante aqueles 2-3 meses da primeira vaga. Depois surge novamente a segunda vaga e aí foi necessário otimizar os nossos cuidados, tentando passar para teletrabalho, para teleconsulta, todos os doentes que não teriam ou não manifestavam alterações ou complicações e deixando em consulta presencial apenas as primeiras consultas e aqueles doentes que eventualmente por alguma comorbilidade ou alguma complicação era necessário o contacto presencial, evitando dessa forma que uma população de risco muito elevado para as complicações da infecção do SARS-CoV-2, ou seja, para esta infecção da Covid-19, ficassem mais resguardáveis e evitassem eventualmente deslocações desnecessárias. E de facto tem havido aqui algumas flutuações, desde um confinamento total até o adquirir de uma tentativa de uma rotina praticamente normal, aquela que existia antes, até agora nesta segunda vaga, o facto de tentarmos selecionar aqueles doentes que beneficiam efetivamente da presença do ponto de vista do contacto físico com o médico, àquele doente que eventualmente conseguimos gerir à distância. Em primeiro lugar, temos a noção de que o doente diabético, nesta altura, é um doente de risco ainda mais elevado. As complicações e o prognóstico da Covid-19 é claramente superior nesta população de doentes. Segundo ponto, é importante termos a noção de que um diabético, se a altura em que tem que estar bem controlado é neste momento, sabemos que um doente diabético bem controlado, com os fatores de risco de uma forma global controlados, tem um risco de complicações pela Covid-19 aparentemente menor e, portanto, quanto melhor o controle metabólico, melhor para o doente. Mas também sabemos que nesta altura é uma altura que, por um lado, pela modificação do estilo de vida, as pessoas cada vez passam mais tempo refugiadas em casa, até pelas questões de confinamento, com a redução da atividade física. Muitas vezes acabam por ter até cuidados alimentares, talvez não tão cuidados como seria no passado. Também numa altura em que muitas vezes existe alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, aquilo que se tem verificado é que existe um grupo até relevante de doentes com pior
controle metabólico e muitas vezes acabam por vir ao serviço de urgência com descontrole metabólico significativo. E de facto, para as doenças crónicas, mesmo com o bom trabalho que temos vindo a desenvolver a nível global, o trabalho possível não é aquilo que nós pretendemos, mas é aquilo que é possível nesta fase. De uma forma organizada, temos tentado todos fazer aquilo que é melhor para a nossa população. Aquilo que verificamos é que as doenças crónicas, não só o diabetes, mas a insuficiência cardíaca, a doença renal crónica, os outros fatores de risco, como a hipertensão, a dislipidemia, tendem a ter um pior controle nesta fase. E, acima de tudo, aquilo que é urgente neste momento é o controle da pandemia, para que aí sim, depois com outras armas, consigamos colocar tudo aquilo que é a doença crónica dentro da normalidade. Tem havido uma necessidade, não digo diária, mas semanal, eventualmente, de reorganização, e de facto tem havido uma necessidade de uma grande flexibilidade e dinâmica de trabalho, até porque isto vai modificando de semana a semana, em que os números também de doentes com Covid passam, por exemplo, de 1.000 doentes há uma semana para 10.000 no dia de hoje. Isso vai fazer com que também nós, em termos hospitalares, tenhamos que ter esta capacidade de nos modificar consoante as necessidades da instituição e dos doentes. A questão dos números tem claramente a ver com a questão ou com duas hipóteses. Uma delas tem a ver com a probabilidade do vírus estar-se a mutar e com isso ter uma capacidade de transmissão superior. Outra questão tem a ver provavelmente com o facto de este vírus é um vírus social e, portanto, a sua transmissão está claramente associada ao contacto que vamos tendo do ponto de vista social, e de facto passamos agora numa fase da nossa vida que são as festividades do Natal e do Ano Novo. Portanto, é normal que haja algum aumento. Aquilo que é fundamental nesta fase é novamente fazer aquele trabalho que foi feito durante os meses de novembro e de dezembro, com algum confinamento parcial, e que conseguiu resultados interessantes no controle da doença. Apesar de tudo, estamos cá, vamos continuar. Continuo a achar que uma das coisas que isto fez, pelo menos para os mais céticos, é percebermos que na medicina o contacto médico-doente presencialmente é o melhor que pode acontecer. Ou seja, realmente estamos numa fase de transformação do mundo com os meios de comunicação, com a internet, com a globalização, em que realmente a tecnologia é relevante, mas na medicina o contacto, a presença médico-doente face to face é claramente o mais relevante. E, portanto, acima de tudo, aquilo que eu anseio é que rapidamente possa ter os meus doentes à minha frente, até porque a questão da compliance é muito relevante. O doente, atrás de uma linha de telefone, pode eventualmente não contar toda a realidade, e muitas vezes para nós clínicos é fundamental ter o doente à nossa frente, não só pela questão da comunicação, mas também pela questão da avaliação do doente do ponto de vista global. E de facto, anseio que isso possa voltar a ser o mais breve possível e que as consultas sejam quase todas presenciais. Por outro lado, vamos continuar, vamos aumentar, provavelmente, ou teremos que aumentar o volume de consultas, até porque há muitos doentes que acabaram por não ter uma observação periódica que seria necessário consoante as suas patologias no ano de 2020. E aquilo que eu acho é que neste momento, neste primeiro trimestre, acho que é muito relevante tentarmos colocar a questão da Covid-19 dentro do seu lugar, ou seja, tentar controlar o melhor que pudermos esta pandemia, e depois é necessário que ainda neste primeiro semestre de 2021 começar a controlar tudo aquilo que é doença crónica, porque realmente os doentes com doença crónica, mesmo com todo o trabalho que temos tido, acabam por não ter a mesma avaliação, a mesma vigilância que seria necessário, e penso, é isso que eu acho que vai acontecer, provavelmente ainda neste primeiro semestre vamos conseguir colocar de uma forma global, ou pelo menos aqueles doentes mais complexos, dentro daquilo que é exigível em termos de vigilância.